O pessoal está chegando, bem-vindos de volta. Estamos aqui de novo. Tá? Então, isso. O pessoal está chegando aqui. Espera um minutinho para ver o pessoal chegando. Bom, vamos lá, o pessoal está vindo. Bom, então, para gente terminar aqui, outro aspecto importante da gente analisar é a questão da análise da linguagem dos símbolos, né? Ou seja, mesmo que de fato a criança domine os símbolos e a linguagem a partir dos 4 anos efetivamente, né? É muito importante também que a gente entenda que para o educador cristão clássico a linguagem ela é extremamente importante porque a linguagem ocupa um espaço essencial dentro do trivium, né, que é a gramática, lógica e retórica. A gente vai poder ver isso melhor quando a gente falar de Santo Agostinho. E a gente também vai entender que mais do que isso, a linguagem ela não é, como diz Jean Piaget, um processo só crítico. Por quê? Para o educador clássico, o processo de aquisição de linguagem é para que a criança domine os símbolos, as palavras, para que então crie os conceitos, para que então, depois de dominar todo o estágio da lógica, ela possa se tornar um ser crítico. Para Jean Piaget e o construtivismo, o criticismo ele acontece desde o início. Tá? Isso é um problema porque se a gente incentiva, na visão clássica, se a gente incentiva a criança a se tornar crítica antes de se tornar lógica, a gente ensinará ela a buscar, aí sim, a ser mais egoísta do que empática. Porque ela não conseguirá usar as estruturas da linguagem para poder argumentar de maneira justa. Porque qual é o objeto da lógica? O objeto da lógica é a verdade. E qual é o objeto da retórica? É o convencimento e não a verdade. Isso é uma coisa muito importante se saber. O objeto da lógica é a verdade. A lógica tem um compromisso com a verdade, com o que é verdadeiro. A retórica não necessariamente. E por isso, por exemplo, Platão batia nos retóricos à torta e à direita. Porque os retóricos tinham a fama daqueles que não tinham compromisso com a verdade. Porque a retórica, ela se ocupa de convencer. Ou seja, se a retórica é trabalhada desde o início, a gente não trabalha desde o início o compromisso com a verdade, mas o compromisso com o convencimento. E se a criança é pecadora, ou até mesmo nas palavras de Jean Piaget, se a criança é egoísta, sendo egoísta, ela vai começar a aprender a argumentar a partir dos seus próprios interesses. E aí a gente desenvolve aquilo que que a gente chama de erística, né? Ou seja, aquele argumento que é falacioso, mas que que traz convencimento, que é persuasivo. Ok? Então o problema nesse sistema é que se nós incentivamos a ordem contrária disso, a gente está incentivando de alguma forma que também a criança desenvolva argumentos egoístas, argumentos para o seu próprio bem. Tranquilo até aqui? Além disso, Jean Piaget vai beber efetivamente também de noções aqui gramscianas de relativização e de relativização principalmente de valores, né? É importante a gente reler aqui aquilo que eu falei para vocês. Olha a frase de Jean Piaget. A principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas, não simplesmente repetir o que outras gerações fizeram, mas homens que sejam criadores, inventores, descobridores. E a segunda meta da educação é formar mentes que estejam em condições de criticar, verificar e não aceitar tudo que elas se propõem. Ou seja, a gente não está falando aqui só sobre o aluno não aceitar uma determinada visão sobre um aspecto científico. A gente está falando aqui sobre eles criticarem valores e éticas propostas e estruturas sociais propostas. E não é à toa que a visão piagetiana ela é extremamente desenvolvida
pela educação moderna, e por isso também a educação moderna propõe uma reestruturação do que a gente chama do novo homem, né? O novo homem, que é o homem que questiona estruturas, que questiona a ética, que questiona valores. Mas esses valores são valores que são fundamentados na nossa tradição, ou seja, que são valores que fundamentam a nossa civilização ocidental. Ou seja, vejam, enquanto Jean Piaget defende o abandono da tradição, a gente tem, por outro lado, Chesterton fazendo a defesa a defesa do que seja a tradição, né? Da gente ter a tradição. Vejam essa leitura que eu vou fazer em contraposição. Então vou reler para vocês. Isso é Jean Piaget. A principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que as outras gerações fizeram. Criticar, verificar e tudo mais. Agora vejam que Chesterton, o príncipe dos paradoxos, escreveu dizendo ser tradição. Ok? Podemos? Espera aí que eu fiz não, cadê? Vamos lá. Vamos lá. Olha a definição de Chesterton sobre tradição no seu livro Ortodoxia. Tradição pode ser definida como uma extensão do direito de voto, pois significa apenas que concedemos o voto às mais obscuras de todas as classes, ou seja, a dos nossos antepassados. É a democracia dos mortos. A tradição se recusa a submeter-se à pequena e arrogante oligarquia daqueles que parecem estar por aí meramente de passagem. Todos os democratas protestam contra o fato de o nascimento estabelecer diferenças entre os homens. A tradição opõe-se a que tais diferenças sejam estabelecidas por razão de sua morte. A democracia nos diz que não devemos desprezar a opinião de cavalheiro, mesmo que ele seja o nosso cavalariço. A tradição nos pede que não desprezemos a opinião de um cavalheiro, mesmo que ele seja o nosso pai. Não posso, de forma alguma, separar essas duas ideias de democracia e tradição, pois me parece evidente que ambas representam a mesma ideia. Os mortos têm de estar presentes nos nossos conselhos. Os antigos gregos votavam por meio de pedras. Os mortos devem votar por meio de pedras tumulares. É tudo muito regular e oficial, pois a maioria das sepulturas, como a maioria das listas de votações, são marcadas com uma cruz. Fantástico, não é? Fantástico. E é interessante a gente pensar, e André vai citar esse versículo agora, que Provérbios 22, 28 diz: não remova os marcos antigos, não mude de lugar onde os antigos mantiveram. Deus nos orienta a não abandonar aquelas coisas que já foram postas. Deus nos orienta a sempre olhar para trás e ver aquilo que já aconteceu. Aquilo que já foi feito e não abandonar. Nós não devemos olhar para frente somente, nós devemos olhar para frente, mas também devemos olhar para trás. Veja esse provérbio russo que é interessantíssimo. Veja aqui, eu vou abrir aqui o texto onde eu escrevi ele. Olha que legal. Veja. O provérbio russo diz o seguinte: quem só olha para o passado perde um olho, mas quem esquece o passado perde os dois. Veja, se você olha para trás, você perde um olho de fato, mas se você esquece do passado, você perdeu seus dois olhos. Deu para entender isso? Qualquer pedagogia que defenda o fim da tradição está defendendo o fim daquilo que nos faz humanos, o fim daquilo que nos faz existir enquanto sociedade, para a criação de uma nova sociedade. E aí sim, Jean Piaget atende aos anseios pedagógicos de um marxismo cultural estabelecido por Lukács, por Gramsci, por Marcuse e outros tantos. Tá?
Vamos lá, dúvidas, perguntas, vocês têm? Se vocês quiserem, eu não estou me estendendo tanto porque eu tenho uma live de 1 hora sobre construtivismo numa perspectiva cristã clássica, então vocês têm mais material lá no meu canal no YouTube. Qual a biografia da citação feita sobre o valor do passado? A Ortodoxia, do Chesterton, tá? Ortodoxia. Esse livro é um clássico. Você não pode não ter lido esse livro, tá bom? Leiam Ortodoxia do Chesterton. Mais alguma pergunta? Dúvidas? Muito bom ter vocês aqui em número, em peso. Vocês estão assim, se dedicando muito. Gostaram da live de hoje? Foi impactante para vocês? Quero esse feedback de vocês também, por favor. Tá? Falem como é que vocês estão se sentindo ontem e hoje. Falem. É um prazer servi-los. Eu que agradeço. Que bom que vocês estão gostando. Legal. Foi muito bom. Que bom. Poxa, gente, que bom. Eu quero que vocês percebam, e vocês têm toda a liberdade de mostrar, de falar, né? Poxa, João, não estou vendo um ponto, acho que você não foi claro. Tenho liberdade, tá? A gente está aqui para poder fazer isso, né? Eu que agradeço o tempo de vocês aqui. Olha, a gente está aqui mantendo 70 pessoas numa segunda live. Olha que legal. Isso é muito bom, né? A gente mantém um pouco mais na primeira, geralmente o pessoal tende a sair mesmo. Né? Ontem eu perdi, mas agora eu não perco nenhuma. Isso não perca, por favor. E se puder, traz mais gente, tá? Estou desde ontem e tenho observado o quanto falho como professora educadora. E Tami, não sei se é Tamires ou só Tami mesmo, tenha paz no seu coração. Não tente também recuperar aquilo que você durante anos foi educado a fazer de um jeito. A gente precisa começar. Eu estou aqui para ajudar a formar vocês como melhores professores, como para a gente crescer, né? Repete a frase sobre a pedagogia que ignora as tradições. Estava anotando e perdi. Eu não sei o que eu falei. Não lembro agora. Se alguém puder ajudar a Joy aí, por favor, tá? Como pedagoga, me sinto revirada. Foram 4 anos na faculdade e anos de sala de aula como uma criminosa. Há tempo, Andressa, há tempo. Isso é importante. Animado, suas lives incentivam a buscar mais conhecimento. Deus seja louvado pela sua vida. Amém. Porque diante de tantas filosofias acabamos forjando o pecado nossos, assim como de nossos alunos? Sem dúvida, sem dúvida. Estou amando, começando na jornada do homeschooling e aprendendo demais com você. Que bom. O provérbio russo, é isso? Alguém pediu o provérbio russo? O provérbio russo é: quem só olha para o passado perde um olho, mas quem esquece o passado perde 2. Eu usei esse provérbio num texto. Se você quiser saber sobre essas minhas posições sobre tradição, são 2 textos que estão lá no Conexão Política, tá? O melhor meio de conhecer hoje, tá? De obter informação. Um texto é A História e uma Busca por uma Vida Virtuosa, se eu não me engano, esse é o título do texto, e o outro é O que é Educação Clássica. Você pode encontrar esses 2 textos lá. É muito esclarecedor compreender o que a pedagogia que coloca o homem no centro é o caminho de morte. Exato. Eu falo isso, essa frase que eu falo sobre o caminho de morte está lá nessa live de 1 hora sobre construtivismo no meu canal. Por favor, clareie a ideia sobre Gramsci e o marxismo cultural. Isabel. Isabel, isso exigiria uma live de 1 hora. A gente pode fazer uma live só sobre isso, tá? Eu prometo. Me cobra isso depois, pode ser? Não, a anterior que você leu. Qual a anterior? Provérbios 22, 28. Pode ser também, tá? Nunca desista da educação, por favor. Pode deixar, não desistirei. Como alfabetizadora, eu fico pensando, onde ficam os alunos que têm dificuldade de aprendizado? Isso é um tópico ainda mais importante. Quero também trazer aqui um dia para a gente falar sobre as dificuldades de aprendizado e como a gente trabalha isso. Pena o tempo ser pouco para o tamanho do conhecimento para ser exposto. É verdade, Cris, tem muita coisa, mas a gente também precisa ser sucinto aqui. Como o marxismo cultural conseguiu praticamente uma hegemonia na escola é triste e preocupante. É verdade, Vivian.
Fiquei muito feliz, porque o que eu questionava na universidade tem encontrado na educação clássica cristã. Obrigada por tudo. Eu que agradeço, Alice, por você estar aqui. Tá? Gente, é muito incentivador vocês falarem isso. Eu queria falar com vocês que estão aqui o seguinte. Gente, é muito importante que vocês, quando eu ponho lá para vocês marcarem alguém no post ou para vocês compartilharem esse perfil, gente, mais uma vez, não é sobre mim, é sobre a gente poder fazer isso ser conhecido para pessoas. Quantos pais homeschoolers me procuram porque estão perdidos? Então, quantas pessoas a gente pode ajudar? Quantos professores a gente pode ajudar? Trazendo esse conhecimento, não porque eu sou detentor de todo o conhecimento, não porque aqui jaz a melhor das informações pedagógicas, não é isso. Mas aqui jaz alguém, né, que está tendo um compromisso de falar para vocês essas coisas. Então, vamos buscar isso junto, vamos divulgar. Se você puder divulgar o perfil, amanhã eu vou postar a imagem na próxima live. Compartilha nos seus stories, manda no seu grupo da escola, no seu grupo de pais educadores, ou talvez num grupo aí da família que você sabe que tem um professor, ou sabe que o pessoal se interessa por educação. Vamos trazer isso à tona, vamos fazer a gente entender de fato o que é educação, porque isso tudo vai culminar numa resposta que eu vou dar para vocês sobre educação cristã clássica, né? Existe um livro do Solano Portela que explora sobre o construtivismo, se chama O que estão ensinando aos nossos filhos. Esse livro eu gostei bastante. Sim, Cláudia, é interessante esse livro, tem algumas críticas, a gente vai poder tratar disso em tempo oportuno, tá? Alguma escola clássica em Goiânia, não que eu conheça, não que tenha entrado em contato conosco, tá? Hoje existem 6 escolas clássicas no Brasil, o Phronesis, que foi a primeira da América do Sul, a William Carey em Franca, Trinitas em São Bernardo do Campo, ECMA no Piauí, em Floriano, né, no Piauí, Veritas no Paraná e o Atos em Vinhedo, São Paulo, tá? Já fez um vídeo sobre Emília Ferreira? Não, eu nunca fiz ainda, tá? A ideia de linguagem com poder tem raiz em Piaget também? Sim, não em Piaget efetivamente, tá? Essa ideia de linguagem que você está falando tem mais faz mais sentido. A gente tem aí outras pessoas, e uma delas pode ser a Michel Foucault, ok? Foucault tem mais responsabilidade nisso, Chomsky também, mas mais Foucault, tá? Em breve espero que abra uma escola cristã clássica em Maceió. Tomara que o pessoal se movimente, em Recife também, que bom. Bom, gente, então eu conto com o apoio de vocês de divulgar essas lives, divulgar esse perfil, para que a gente consiga um maior número de pessoas em volta desses conhecimentos, tá bom? Bom, gente, vou ficando por aqui, eu vou abrir uma caixinha de perguntas, eu ainda não terminei de responder todas as perguntas da live anterior, vou responder outras também que vão se abrir, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe, tchau, tchau.